Boa noite, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez para estudar o livro Jesus no Lar, obra psicografada por Francisco Cândido Xavier e pelo Espírito Neio Lúcio. Estamos aqui na lição número 8, o Príncipe Sensato. Pedimos a orientação do nosso Pai, a orientação de Jesus, para o entendimento da lição, dessa nova lição que estamos fazendo nesse momento. Então vamos passar à leitura. Comentavam os apóstolos entre si qual a conduta mais aconselhável diante do Todo-Poderoso, quando o mestre narrou com brandura. Certo rei, senhor de imensos domínios, desejando engrandecer o espírito dos filhos para conferir-lhes herança condigna, conduziu-os a extenso vale verdoengo e rico de seu enorme império e confiou a cada um determinada fazenda, que deviam preservar e enriquecer pelo trabalho incessante. O pai desejava deles a coroa da compreensão, do amor e da sabedoria, somente conquistável através da educação e do serviço. E como devia utilizar material transitório, deu-lhes tempo marcado para as construções que lhes seriam indispensáveis mais tarde aos serviços de elevação. Assim procedia, porque o vale era sujeito a modificações e chegaria um momento em que a arrasadora tempestade visitaria a região, guardando-se em segurança apenas aqueles que houvessem erguido forte reduto. Assim que o soberano se retirou, os filhos jovens, seguidos pelas numerosas tribos que os acompanhavam, descansaram longamente, deslumbrados com a beleza das planícies banhadas de sol. Quando se levantaram para a tarefa, entraram em compridas conversações com respeito às leis de solidariedade, justiça e defesa, cada qual a exigir especiais deferências dos outros. Quase ninguém cuidava da aplicação dos regulamentos estabelecidos pelo governo central. Os príncipes e seus afeiçoados, em maioria, por questões de conforto pessoal, esmeravam-se em procurar recursos sutis com que pudessem sonegar, sem escândalos visíveis entre si, os princípios a que haviam jurado obediência e respeito. E tentando enganar o magnânimo pai, por meio da bajulação, em vez de honrá-lo com um trabalho sadio, internaram-se em complicadas contendas em torno de problemas íntimos do soberano. Gastaram anos a fio discutindo-lhe a apresentação pessoal. Insistiam alguns que ele revelava no rosto a brancura do lírio, enquanto outros perseveravam em proclamar-lhe a cor bronzeada, idêntica à de muitos cativos de Sidom. Muitos afirmavam que ele possuía um corpo de gigante, e não poucos exigiam fosse ele um anjo coroado de estrelas. Ao passo que as rixas verbais se multiplicavam, o tempo ia se esgotando, e os insetos destruidores, infinitamente reproduzidos, invadiram as terras, aniquilando grande parte dos recursos preciosos. Detritos desceram de serras próximas e fizeram compacto acervo de monturo naquelas regiões, enquanto os príncipes levianos, inteiramente distraídos das obrigações fundamentais que lhes cabiam,
se engafiavam a todo instante a propósito de ninharias. Havia, ou melhor, houve, porém, um filho bem avisado que anotou os decretos paternais e cumpriu-os. Jamais esqueceu os conselhos do rei e, quanto lhe era possível, os estendia aos companheiros mais próximos. Utilizou grande número de horas que as leis vigentes lhe concediam ao repouso e construiu sólido abrigo que lhe garantiria a tranquilidade no futuro, semeando beleza e alegria em toda a fazenda que o genitor lhe cedera por empréstimo. E assim, quando a tormenta surgiu, renovadora e violenta, o príncipe sensato, que amara o monarca e servira-o, desvelado e carinhoso, estendendo-lhe as lições libertadoras pela fraternidade pura e cumprindo-lhe a vontade justa e bondosa pelo trabalho de cada dia, com as aflições construtivas da alma e com o suor do rosto, foi naturalmente amparado num santuário de paz e segurança que os seus irmãos discutidores não encontraram. Doce silêncio pairou na sala singela. Decorridos alguns minutos, o mestre fixou os olhos lúcidos na pequena assembleia e concluiu: quem muito analisa, sem espírito de serviço, pode viciar-se facilmente nos abusos da palavra, mas ninguém se arrependerá de haver ensinado o bem e trabalhado com as próprias forças, em nome do Pai Celestial, no bendito caminho da vida. Muito bonita essa lição, né? Cheia de simbolismos. Jesus, quando ele fala aqui no certo rei, senhor de imensos domínios, ele está falando do nosso Pai Celestial, dono de todo esse universo maravilhoso que ele colocou para nós. E esses filhos que ele fala somos todos nós. Ele nos deu esse universo, especificamente o planeta em que vivemos. Um planeta maravilhoso, cheio de todos os recursos naturais para vivermos aqui e para que aqui construamos a nossa evolução espiritual. Esse é o objetivo de estarmos encarnados nesse planeta maravilhoso. Mas o que acontece com muitos de nós? Como ele fala aqui, assim que o rei deixou-os nesse local, o que fizeram os filhos? Eles começaram a ficar ociosos, olhando aquelas paisagens maravilhosas que realmente existiam e ficaram embevecidos com aquilo ali. E começaram a fazer discussões improdutivas entre si. O que queriam fazer? O que eles pôde comer? Nem começar, mas ficaram ali totalmente ociosos, sem fazer. Quando eles falam aqui, os príncipes e seus afeiçoados, ou seja, todo aquilo que acompanhava. Então, no exemplo dado aqui por Jesus, nessa verdadeira parábola, eles foram acompanhados de um séquito, cada um deles, ou seja, ajudantes, pessoas que estavam sob a sua responsabilidade. E quantas vezes cada um de nós temos muitas pessoas que estão sob a nossa responsabilidade para que cuidemos dessas pessoas. Então ele fala que eles ficaram discutindo por questões de conforto pessoal, esmeravam-se em procurar recursos sutis com que pudessem sonegar, sem escândalos visíveis entre si, olha que semelhança, com tudo aquilo
que muitos de nós fazemos: sonegar. Sonegar não é só você sonegar dinheiro, é você sonegar uma ajuda, você sonegar um ensinamento para as pessoas, tudo aquilo em que você adquire do bem e você só negar às outras pessoas, ou seja, guardar só para si e não dar nada de si para as pessoas. Os princípios a que haviam jurado obediência e respeito. Muitas vezes nós viemos aqui nesse planeta com responsabilidades. Nós viemos aqui com comprometimento, né, de obediência ao Pai e respeitar o Pai. Nós nos comprometemos a isso quando estamos na nossa vida espiritual. Nós nos fazemos todos esses compromissos. Nós aprendemos muitas coisas e lá nós nos comprometemos, escolhemos aquilo que nós, pelo menos a maioria de nós que tiver essa condição, de poder escolher o que nós passaremos aqui nessa vida para melhorar a nossa evolução espiritual. E muitas vezes, quando nós viemos aqui com a bênção do esquecimento, nós temos essa bênção do esquecimento. Para quê? Vidas passadas nossas, em que nós fizemos coisas não muito aceitáveis, não nos influenciemos com elas para atrapalhar a nossa evolução aqui nesse planeta. E nos esquecemos daqueles compromissos. O nosso contato, muitas vezes, ou sempre, é feito através do nosso desprendimento espiritual, do nosso perispírito, quando vamos ao mundo espiritual. E lá nós encontramos o auxílio que nos é dado. E mesmo assim, nós muitas vezes esquecemos dos nossos compromissos aqui na Terra. E ele fala aqui: e tentando enganar o magnânimo Pai por meio da bajulação, em vez de honrá-lo com trabalho sadio, internaram-se em complicadas contendas em torno de problemas íntimos do soberano. Olha só, a gente fica aqui numa bajulação com o nosso Pai, com Deus. Nós, em vez de honrá-lo com trabalho sério que nós viemos aqui para realizar, a gente fica perdendo tempo com uma série de coisas aqui, como ele fala aqui, complicadas contendas em torno de problemas íntimos do soberano, representado para nós por Deus. Criticamos Deus. Quando alguma coisa não dá certo na nossa vida, o que nós fazemos? Por que eu sou assim? Por que Deus fez isso comigo? Ou seja, a pessoa não assume a responsabilidade das escolhas que ela fez. Todos nós temos o livre-arbítrio para fazer essas escolhas. Quando essas escolhas não são bem feitas, as coisas dão erradas, nós não assumimos e temos que culpar alguém. Muitas vezes, ocupamos pessoas próximas a nós, da nossa família, e Deus, que está lá, dá tudo para nós. Tem uma paciência infinita conosco, né? Nos perdoa a todo momento, a toda hora, a todo dia, a todo instante. E nós ainda culpamos Deus. Ou então ficamos bajulando Deus, mas uma coisa infrutífera, em que não resulta em nada. Então, eles aqui, como fala aqui no texto, gastaram anos a fio discutindo-lhe a apresentação pessoal, né? Achando que Deus, representado por aquele velhinho que está sentado num trono de barbas longas, aí as pessoas querem colocar Deus como nós, a semelhança de Deus, mas nós somos a semelhança de Deus espiritualmente, criados como espíritos, que Deus nos criou. Aí usamos esses termos. Me entrego nas mãos de Deus, estou aos pés de Deus, como se Deus tivesse mão, Deus tivesse pé. Deus é uma energia, é um ser
cósmico, de energia espalhado por todo o universo. A essência de Deus nos é desconhecida, mas Deus não é isso que nós pensamos sobre Ele, tentando trazê-lo como se fosse um ser humano, que Ele não é, né? Então esses príncipes nessa parábola aqui, que somos nós, que somos os filhos, muitos de nós, perdem tempo enorme, passa às vezes uma encarnação inteira sem produzir nada, sem acrescentar nada à nossa vida espiritual. E perdemos essa passagem por aqui. Depois vamos reclamar de tudo que acontece conosco, quando não aprendemos nada. Por quê? A nossa evolução será maior ou menor de acordo com a nossa vontade, aquilo que nós escolhemos. Então, temos que pensar na nossa escolha, na nossa evolução. Tanto a nossa evolução intelectual, aqui nesse planeta, com o esforço nosso, da cultura, das artes, de tudo aquilo que eleva o nosso espírito. Tudo isso é muito importante. E tudo aquilo que nós aprendermos aqui nesta vida, nós levaremos, não perderemos nada. Levaremos para a nossa vida espiritual. E tudo será um somatório de tudo aquilo que aprendemos. Então ele fala aqui: ao passo que as rixas verbais se multiplicavam, o tempo ia se esgotando, porque tinha um tempo. E os insetos destruidores, infinitamente reproduzidos, invadiram as terras, aniquilando grande parte de recursos preciosos. O que são esses insetos destruidores? Todas aquelas coisas malignas que nós muitas vezes pensamos, que nós levamos aos nossos pensamentos, vão nos destruindo. Os vícios que adquirimos. O que são os vícios que adquirimos? As nossas invejas, os nossos ciúmes, o nosso orgulho, o nosso egoísmo e tantas coisas, né? Que é uma lista longa para a gente poder dizer desses insetos destruidores que vão consumindo todos os recursos que Deus deixou em nós para progredirmos, para evoluirmos. Então perdemos a grande chance da nossa vida. Aí ele vem e diz aqui: houve, porém, um filho bem avisado que anotou os decretos paternais e cumpriu-os. Ou seja, ele dá o exemplo aqui daquele espírito que ele está atento. Como disse Jesus, olhos de ver e ouvidos de ouvir. Então ele estava atento a tudo que acontecia, recordava tudo aquilo que o Pai pediu. O Pai, no caso, o Pai Celestial, o nosso Pai. Toda aquela recomendação. E ele construiu tudo à sua volta, coisas boas. E não só construiu, ele passou a ensinar todas as pessoas que estavam à sua volta, fazendo crescer também as pessoas. Não só ele, pessoalmente, né, individualmente, mas as pessoas que estavam em volta, que é a nossa missão aqui. Não só nos enriquecermos de ensinamentos, tanto intelectual como espiritual, e transmitir isso para as pessoas, para fazer com que as pessoas, aqui está ao nosso entorno, para que elas também possam aprender junto conosco. Então ele fala: utilizou o grande número de horas que as leis vigentes lhe concediam repouso e construiu sólido abrigo. Lembramos daquele ensinamento de Jesus que fala que o homem que construiu o abrigo em lugar sólido é aquele que construiu sobre a areia, simbolizando aquilo que nós construímos nas nossas vidas em bases sólidas, ou construímos coisas que a gente não vai levar em nada para o mundo espiritual como acréscimo. Coisas que vão se perder, vão se esvair na nossa vida, né? E ele fala aqui que lhe garantia tranquilidade no futuro. Que futuro é esse? É um futuro espiritual. Vai garantir aquilo que nós levaremos para a nossa vida espiritual. Semeando beleza e alegria em toda a fazenda, ou seja, em todo o entorno que está daquela pessoa, ele levou
todo esse amor, todo esse carinho, todos os ensinamentos, todo o progresso que podia existir, ele levou para todo aquele lugar que ele conseguia atingir, né? Aí ele fala aqui no finalzinho dessa frase uma coisa muito importante. Em toda a fazenda que o genitor, ou seja, o seu pai, o nosso Pai Celestial, lhe concedera por empréstimo. Então, tudo aqui neste mundo está por empréstimo. Nós não levaremos nada, nem o nosso corpo. Ele está emprestado para que nós possamos atuar aqui neste planeta, nessa atual encarnação. Esse corpo nosso não serve para isso. Devemos cuidar dele com todo carinho, devemos cuidar da nossa saúde, da nossa alimentação, de tudo aquilo que ingerimos, porque o nosso corpo é o nosso meio para que possamos realizar todas as tarefas que o Pai deixou para nós. Então, ele prossegue aqui. Aí, quando a tormenta surgiu, ou seja, quando os tempos ruins vieram, ele estava protegido, né? E essa tormenta surgiu, ela é renovadora e violenta. Pode acontecer, que são coisas renovadoras. Às vezes arma aquela tempestade, o ar está aquele calor, está aquele ar carregado que a gente sente aqui, né? Então, quando cai aquela chuva, depois que passa, o ar se respira, aquele ar renovado, puro. E é isso que acontece também conosco, né? Então ele vai falando aqui todo o trabalho que ele fez e com as pessoas, com a vontade justa e bondosa pelo trabalho de cada dia, porque esse trabalho nosso de renovação é um trabalho incessante, é um trabalho do nosso dia a dia, que devemos acrescentar sempre a cada dia da nossa vida, da nossa vivência, né? Foi naturalmente amparado num santuário de paz e segurança, porque ele construiu em bases sólidas, que os seus irmãos discutidores não encontraram, ou seja, os irmãos ficaram desprotegidos. Quantos irmãos nossos estão desprotegidos porque não dão a devida atenção à sua evolução, ao seu crescimento espiritual, né? Aí ele fala que no final, depois que Jesus contou essa parábola, né, que a gente está explicando aqui a nossa visão, né, pela doutrina espírita, então Jesus parou e falou assim, ele espera que as pessoas pensem sobre tudo aquilo que foi dito, e ele vem e diz assim: quem muito analisa sem espírito de serviço, ou seja, fica ali parado, só observando, sem colocar a mão na massa, sem botar a mão na charrua, né, para fazer o seu serviço, pode viciar-se facilmente nos abusos da palavra. Ou seja, você só fala, você não realiza. Falar é importante para você passar conhecimento, mas você tem que realmente também realizar aquilo, praticar aquilo. Não adianta eu saber a Bíblia da primeira à última palavra, saber versículos, capítulos, versículos, decorado e tudo, e não praticar nada daquilo. Não vai me adiantar nada. Eu seria apenas teórico. Mas ninguém se arrependerá de haver ensinado bem e trabalhado com as próprias forças, em nome do Pai Celestial, no bendito caminho da vida. O caminho da vida é a nossa trajetória espiritual. Esse é o caminho da nossa vida. E é por essa razão, meus irmãos, que estamos aqui. Prestemos atenção em tudo isso, em tudo que está à nossa volta, para que não percamos tempo. A gente tem prazer em se divertir, em estar com a família, e em diversas ocasiões de alegria e tal, mas também vamos olhar pelo nosso lado de serviço, como ele diz aqui. Não nos distraiamos com coisas assim que não vale a pena na nossa vida. Vamos pensar, vamos raciocinar, vamos, utilizar o nosso tempo da melhor maneira possível para progredirmos nesse trabalho espiritual.
que é o propósito que viemos aqui no nosso planeta Terra maravilhoso. Agradeço a atenção de todos e desejo uma boa noite. Que Jesus nos acompanhe sempre, porque Ele está sempre ao nosso lado, junto com os nossos espíritos protetores que estão aqui do lado de nós. Vamos dar chance a Ele para que chegue até nós. Vai depender de nós abrirmos a nossa mente para que Ele se achegue a nós. Tá? Uma boa noite para todos e muita paz em Jesus Cristo. Que assim seja.